Toda pessoa que se dedica com seriedade à meditação precisa de um professor. Como a meditação é um treinamento de novos modos de agir, a melhor forma de aprender é observando um meditador experiente em ação e, ao mesmo tempo, deixando que um meditador experiente observe você em ação. Dessa forma, você pode aproveitar a sabedoria acumulada da linhagem de professores que vem desde o Buda, e não terá de decifrar cada problema inteiramente por si mesmo. Você não terá de continuar reinventando a roda do Dhamma, começando do ponto zero. Ao mesmo tempo, muitas vezes é necessário ter um professor para ajudá-lo a ver áreas da sua prática que você pode não reconhecer como sendo um problema. Isso acontece porque, quando você está deludido, você não sabe que está se deludindo. Então, um dos princípios básicos da prática é ser aberto em seu comportamento, não apenas ao seu próprio escrutínio, mas também para o exame detalhado de um professor em cujo conhecimento e boa vontade você confia. Dessa forma, você aprende como ser aberto a respeito de seus erros com os outros e consigo mesmo, em um ambiente onde é mais provável que você esteja disposto a aprender. Isso é especialmente importante quando você está aprendendo uma habilidade, assim como a meditação. Você pode aprender lendo livros e ouvindo palestras, mas quando chega a hora da prática, você vai enfrentar o principal tema que nenhum livro ou palestra consegue cobrir: saber como decidir qual lição aplicar a cada situação. Se você não está conseguindo resultados, será que é porque você não está se esforçando o suficiente? Ou será que você está fazendo o tipo de esforço errado? Utilizando as palavras do cânone Pali, será que você está espremendo o chifre da vaca para conseguir leite, quando deveria estar, na verdade, espremendo o úbere? Só uma pessoa que já enfrentou o mesmo problema e sabe como você tem praticado está em posição de ajudá-lo a responder questões como essa. Além disso, se você sofreu um trauma emocional ou está lidando com um vício, você precisa de orientação específica sobre seus pontos fortes e fracos, algo que nenhum livro pode oferecer. Mesmo se você não estiver sofrendo com um trauma ou um vício, um ensinamento voltado às suas necessidades pode poupar muito tempo e esforço, e pode ajudar a evitar entrar em becos sem saída. É por isso que o Buda não escreveu guias de meditação como este, e ao invés disso, estabeleceu o treinamento monástico como uma forma de aprendizado. As habilidades da meditação são mais bem aprendidas quando são passadas de pessoa para pessoa. Por essas razões, se você realmente quiser se tornar hábil em seus pensamentos, palavras e ações, você tem de encontrar um professor confiável para apontar para você seus pontos cegos. E, como esses pontos cegos são ainda mais cegos no que diz respeito aos seus hábitos inábeis, a principal função do professor é apontar suas falhas, já que só quando você vê suas falhas você pode corrigi-las, e somente quando você as corrige, você está se beneficiando da compaixão do seu professor em apontá-las. Isso quer dizer que o primeiro requisito para beneficiar-se de um professor é estar disposto a receber críticas, tanto gentis como mais duras. É por isso que professores genuínos não ensinam por dinheiro. Se o professor tiver de ser pago, a pessoa pagando é a que está determinando o que é ensinado, e raramente as pessoas pagam pelas críticas que precisam ouvir. Mas, mesmo se o professor estiver ensinando grátis, você se depara com uma verdade desconfortável. Você não pode simplesmente abrir seu coração para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa certificada para ser seu professor que realmente está qualificada para essa responsabilidade. Quando você escuta um professor
você está adicionando a voz dele ao seu comitê da mente, mais uma voz que também vai julgar suas ações, de forma que é importante certificar-se de que a voz vai ser uma adição positiva. Como o Buda apontou, se você não puder encontrar um professor confiável, você estará melhor praticando sozinho. Um professor não qualificado pode fazer mais mal do que bem. Você tem de se preocupar em escolher um professor cujos julgamentos vão influenciar a forma que você molda sua mente. Ter cuidado quer dizer não cair na armadilha de ser demasiadamente crítico ou demasiadamente permissivo. Demasiadamente crítico ao aceitar nos seus reflexos de gostos e desgostos, e ser permissivo em acreditar que cada professor de meditação seria igualmente benéfico como um guia. Ao invés disso, você tem de ser judicioso ao escolher a pessoa cujos julgamentos você tomará como seus próprios. Isso, claro, soa como uma pegadinha. Você precisa de um bom professor para ajudar a desenvolver sua capacidade de julgamento, mas você também precisa de uma capacidade de julgamento desenvolvida para reconhecer quem pode ser um bom professor. E ainda que não exista um método pré-estabelecido infalível, até porque, no final das contas, você pode até dominar um método pré-estabelecido, mas ainda assim continuará com sua tolice pré-estabelecida. Existe uma maneira, se você estiver disposto a aprender a partir da experiência. Para ser judicioso nesse processo, o primeiro passo é lembrar corretamente o que significa julgar de uma maneira benéfica. Não pense como se tratasse de um juiz da Suprema Corte sentado em seu lugar, dando o veredito final de inocência ou culpa. Pense como se tratasse de uma professora de piano escutando enquanto você toca. A professora não está dando um veredito final a respeito do seu potencial como um pianista. Ao contrário, a professora está julgando um trabalho em andamento, escutando sobre sua intenção a respeito da performance, escutando sua execução dessa intenção e então decidindo se essa intenção funciona. Se não funcionar, a professora tem de descobrir se o problema está na intenção ou na execução, fazer sugestões úteis e então deixá-lo tentar novamente. A professora continua nesse processo até que esteja satisfeita com seu desempenho. O princípio importante é que a professora nunca dirige seu julgamento a você como uma pessoa. Ao contrário, ela tem de permanecer focada nas suas ações, tem de permanecer buscando melhores formas de fazer com que suas ações alcancem padrões cada vez mais elevados. Ao mesmo tempo, você está aprendendo com ela como julgar sua própria forma de tocar. Você está pensando com mais cuidado sobre sua intenção, escutando mais cuidadosamente sua execução, desenvolvendo padrões mais altos a respeito do que funciona e aprendendo a pensar de maneiras inovadoras como melhorar. O mais importante de tudo é que você está aprendendo a focar seus julgamentos no seu desempenho, ou seja, em suas ações e não em você. Dessa forma, quando há menos de você investido nos seus hábitos, você está mais disposto a reconhecer hábitos inábeis e deixá-los de lado em favor de hábitos mais hábeis. Claro que, quando você e seu professor estão julgando sua melhora em um ponto em particular, isso é parte de um processo mais longo de avaliação sobre como a relação está indo. Tanto a professora quanto você têm de avaliar ao longo do tempo se as orientações dela estão beneficiando você. Mais uma vez, nenhum dos dois está julgando o valor da outra pessoa. Da mesma forma, quando você está avaliando um professor de meditação em particular, busque alguém que avaliará suas ações como um trabalho em andamento e aplique o mesmo padrão para ele ou ela. Até mesmo professores que podem ler mentes precisam conhecê-lo ao longo do tempo
para ter uma noção do que pode ou não funcionar no seu caso particular. Os melhores professores são aqueles que dizem: tente isso. Se não funcionar, volte e conte-me o que aconteceu, para que possamos descobrir o que pode funcionar para você. Cuidado com professores que dizem para você não pensar sobre o que você está fazendo, ou que tentam empurrar para você uma técnica padrão. A relação deve ser uma na qual vocês vão testar coisas juntos. Então, quando você estiver avaliando um professor, você não está tentando desempenhar o papel sobre-humano de avaliar o valor essencial de outra pessoa. No final das contas, a única forma que sabemos algo sobre outras pessoas é por meio de suas ações. Então, é só até aí que nossa avaliação pode realmente ir. Ao mesmo tempo, no entanto, como você está avaliando se você quer internalizar os valores de outra pessoa, não é errado julgar o que essa pessoa está fazendo. É para sua própria proteção. É por isso que você deveria buscar duas qualidades em um professor: sabedoria e integridade. Avaliar essas qualidades, no entanto, demanda tempo e sensibilidade. Você deve estar disposto a passar tempo com a pessoa e tentar ser realmente observador a respeito de como essa pessoa age, porque você não pode avaliar as pessoas somente pelas primeiras impressões. É fácil falar sobre integridade e a aparência de sabedoria é fácil de fingir, especialmente se o professor tem poderes psíquicos. É importante lembrar-se de que poderes desse tipo vêm simplesmente de uma mente concentrada. Eles não são uma garantia de sabedoria ou integridade. E se esses poderes são exercidos sem sabedoria e integridade, é melhor se afastar. Então, sua busca tende a ignorar qualidades muito ostensivas e focar em qualidades que são mais simples e pé no chão. Para poupar tempo e dor desnecessária na busca, há 4 sinais precoces de alerta indicando que professores em potencial não têm a sabedoria ou a integridade para merecer sua confiança. São 2 os sinais de alerta sobre uma sabedoria que não é digna de confiança. A primeira é quando as pessoas não demonstram gratidão pela ajuda que receberam, e isso se aplica especialmente à ajuda de seus pais e professores. Se eles depreciam seus professores, você tem de se preocupar se eles efetivamente têm algo que possam passar para você. Pessoas que não têm gratidão não apreciam a bondade, não dão valor ao esforço que representa ajudar outras pessoas, e então, provavelmente não vão fazer esse esforço elas mesmas. O segundo sinal de alerta é que elas não seguem o princípio do karma. Elas podem negar que temos liberdade de escolha, ou podem ensinar que uma pessoa pode limpar o mau karma do passado de outra pessoa. Pessoas assim normalmente não se esforçam para serem realmente hábeis, de maneira que não são guias dignos de confiança. Falta de integridade também tem 2 sinais de alerta. O primeiro é quando as pessoas não têm vergonha de dizer uma mentira deliberada. O segundo é quando elas não conduzem discussões de forma honesta e franca, deturpando os argumentos dos seus oponentes, se fixando nas menores equivocações do outro para atacar, e não reconhecendo os pontos válidos do outro lado. Não vale nem a pena falar com pessoas assim, muito menos adotá-las como professores. Já no que se refere a pessoas que não demonstram esses sinais de alerta precoces, há perguntas que você pode se fazer sobre seu comportamento para avaliar o nível de sabedoria e integridade de suas ações ao longo do tempo. Uma pergunta que você pode se fazer é se as ações de um professor demonstram algum tipo de ganância, raiva ou delusão que o inspirassem a clamar por um conhecimento sobre algo que ele não tem, ou dizer para outra pessoa fazer algo que não fosse do interesse dessa pessoa. Para testar a sabedoria de um professor,
observe como ele ou ela reage à adversidade. Para testar sua integridade, busque sua virtude em atitudes cotidianas e pureza na forma como a pessoa lida com os outros. Será que essa pessoa inventa desculpas para quebrar preceitos, trazendo-os para seu nível de comportamento, ao invés de elevar seu comportamento ao nível dos preceitos? Será que essa pessoa tira uma vantagem indevida de outras pessoas? Se for assim, é melhor procurar outro professor. E aí, no entanto, que aparece outra verdade inconveniente. Você não consegue ser um juiz correto sobre a integridade de outra pessoa enquanto você mesmo não desenvolveu alguma integridade. Essa é provavelmente a mais inconveniente de todas as verdades, já que ela requer que você aceite a responsabilidade por seus julgamentos. Se você quer testar o potencial de outras pessoas para oferecer uma boa orientação, você tem de se testar a si mesmo. Mais uma vez, é como escutar um pianista. Quanto melhor pianista você for, melhor será a sua habilidade de julgar o desempenho de outra pessoa. Felizmente, há orientações para desenvolver a integridade, e essas orientações não requerem que você tenha uma bondade inata. Tudo o que essas orientações requerem é algum nível de verdade e maturidade, a descoberta de que suas ações fazem a diferença na sua vida, de forma que você tem de tomar cuidado em como agir, avaliando com cuidado sua motivação para agir e os resultados reais que vêm quando você age. Antes de agir em pensamento, palavra ou ato, pense nos resultados que você espera da sua ação. Se elas forem fazer mal a si mesmo ou a qualquer outra pessoa, não faça. Se você não antecipa qualquer mal, vá em frente e haja. Enquanto estiver agindo, cheque para ver se você está causando algum dano inesperado. Se estiver, pare. Se não estiver, continue até terminar. Depois de terminar, observe os resultados de longo prazo de sua ação. Se sua ação causou algum dano, fale sobre isso com alguma outra pessoa que também esteja no caminho. Desenvolva um sentimento saudável de vergonha a respeito do erro e decida se não repeti-lo. Se a ação não causou qualquer dano, alegre-se com o fato e continue treinando. À medida que você se treina dessa forma, você se torna mais sensível em relação ao que é ou não hábil, já que você se torna mais sensível às conexões entre ações e seus resultados. Isso ajuda você a julgar um professor em potencial de duas formas, tanto ao julgar as ações do professor, como ao avaliar a orientação que o professor dá a você. Na realidade, a única forma de avaliar essa orientação é observar os resultados quando essa orientação é colocada em prática, ou seja, observar suas próprias ações. Se agir dessa forma, irá desenvolver em você qualidades admiráveis como tornar-se uma pessoa desapegada, modesta, satisfeita com pouco, energética e que não se torna uma carga para os outros. Então, a orientação para agir dessa forma é genuína. A pessoa que dá essa orientação passou pelo menos o teste de ser um amigo de verdade, e você está aprendendo ainda mais sobre como avaliar isso por si mesmo. Algumas pessoas podem discordar e ter a opinião de que ficar testando as pessoas para ver se elas se encaixam nos modelos requeridos é egoísta e desumano. Mas lembre-se, ao testar um professor, você também está se testando. À medida que você assimila as qualidades de um professor admirável, você se torna o tipo de pessoa que pode oferecer uma ajuda admirável às outras. Mais uma vez, é como praticar sob a supervisão de um bom professor de piano. À medida que você melhora como pianista, você não é a única pessoa que desfruta do seu desempenho. Quanto melhor você se torna,
mais alegria você traz para as pessoas. Quanto mais você entende do processo de aprender a tocar, melhor você poderá ensinar a qualquer um que queira aprender com você. É assim que as linhagens de ensino de grande calibre se estabelecem para o benefício do mundo. Então, quando você encontrar um professor de meditação admirável, você está recorrendo a uma longa linhagem de professores admiráveis, que se estende até o Buda, e também estará ajudando essa linhagem a se estender no futuro. Ao se juntar a essa linhagem, pode requerer aceitar algumas verdades desconfortáveis, tais como a necessidade de receber e aprender a partir das críticas e de se responsabilizar por suas ações. Mas se você estiver disposto a topar o desafio, você aprenderá a usar esse poder de julgamento e treiná-lo para o bem melhor. Caso contrário, quando não treinado, pode tão facilmente causar dano.